Olá, bom dia, tudo bom? Gente, esse é o terceiro vídeo que eu gravo, porque os outros não me agradaram. Eu estava muito relutante em fazer um vídeo que falasse assim: compre meu curso agora, mais urgente, é o que você precisa para poder desvendar tudo da prova de concurso. Ou condensar tudo isso em um vídeo de 30 segundos para explicar o que é que eu estou passando aqui. Esse não é o meu perfil, eu não tenho o costume de estar fazendo esse tipo de conteúdo na internet e também eu não acredito nisso. Vamos ser sinceros. É, Bom, o porquê eu tô aqui? Esse material, esse método não surgiu do acaso. Foi uma experiência de vida que eu vou contar aqui brevemente para vocês, mais ou menos como que aconteceu. E espero que faça sentido para vocês, principalmente porque eu identifico que muitas pessoas estão passando por isso, inclusive porque a maioria dos concursos hoje, as pessoas, 50% de pessoas têm desistido de fazer prova de concurso, e isso é um número preocupante. E eu era sempre uma dessas pessoas nos últimos aí 5, 10 anos. E aí eu tomei algumas atitudes, então vamos lá, direto ao ponto. O que acontece? É, Tem uma frase que diz assim: medidas desesperadas pedem atitudes desesperadoras, algo nesse sentido. Há uns 2, 3 anos atrás, eu passava por uma situação muito difícil. E para vocês terem ideia, assim, eu dormia em torno de 2 a 3 horas, 3 horas, no máximo 4 horas por dia. E então, apareci algumas provas de concurso, eu sempre fui concurseiro há muito tempo atrás, eu já estava atuando como técnico no Tribunal de Justiça há um bom tempo, há mais de 8, quase 8 anos. Então, surgiu a prova para analista. E eu sempre deixava as provas passar, mas a prova para analista lá dentro do tribunal eu não tinha muito como deixar. Tava todo mundo falando dessa prova e, enfim. E eu no pior momento ali da minha vida, em termos de tempo e de cabeça mesmo para fazer prova. Então eu decidi tomar alguma atitude desesperada, como eu falei anteriormente. É uma medida desesperada que foi simplesmente pegar a quantidade de material que estava no edital e reduzir e estudar somente essa partezinha. E eu reduzi basicamente para 20%. E só mesmo para fazer a prova, até para não ficar com a sensação de que eu não fui fazer a prova ou que eu não estudei. Então era o único tempo que eu tinha. Eu acho que se condensar muito assim em termos de dias, foram 7, 8 dias mais ou menos, não passou muito mais que isso. E fui fazer a prova, fiz algumas outras coisas ali, estudei um pouco usando o chat GPT para poder me auxiliar, fiz algumas outras coisas, porque eu já estava fazendo outros estudos, né? E também usando algumas habilidades que eu já tinha do trabalho. E beleza, fiz a prova. Quando saiu o resultado, meu nome estava lá na lista de classificados. Eu tomei um susto, eu não acreditei. A maioria das pessoas também ficaram sem entender nada, porque todo mundo sabia meio que da minha situação na época. E as coisas foram caminhando, eu tomei posse como analista, hoje eu estou como analista do Tribunal de Justiça. Só que aí alguns amigos começaram a me perguntar o que é que eu tinha feito. E eu fiquei explicando, não, foi sorte, foi Deus, eu estudei com o chat GPT, foi alguma coisa que aconteceu ali. E eu não tinha muita noção do que estava acontecendo por trás dos bastidores de eu ter conseguido tirar essa pontuação. Então, minha vida foi dando uma leve melhorada e eu fiquei pensando nisso. Só que eu ficava no corredor explicando para meus amigos o que é que eu tinha feito. Como eu tinha feito, por quê, o que é que eu tinha colocado no meu cronograma e tal. Isso foi tomando um corpo. Só que eu tinha que explicar todos os dias a mesma coisa para outra pessoa e aí para outra pessoa. Então até um dia que eu falei é o seguinte, eu vou fazer um slide, gravar um vídeo e mandar para vocês, porque aí eu não preciso ficar explicando passo a passo do que foi que eu fiz. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fiz um videozão grande com um slide, com os tópicos mostrando mais ou menos o que é que eu tinha feito. E aí eles falaram que isso poderia ser gravado em módulos e vendido como um curso. Eu me empolguei na época, fui, gravei o curso e quando eu assisti, eu joguei tudo fora, porque eu achei muito ruim. Estava realmente muito ruim. Minha cabeça ainda não estava boa e tal. Então eu gravei também novamente a segunda vez e recebendo algumas orientações de como gravar, de como colocar algo mais apelativo, como colocar é, coisas chamativas e muito, como é que eu posso falar, persuasivas. E só que não era meu perfil. Como eu falei no início desse vídeo, eu não tenho essa habilidade. Acho genial quem consegue criar um senso de urgência na cabeça da pessoa ali. Por isso que esse vídeo, inclusive, vai demorar um pouquinho. Mas esse não é meu perfil. Então, eu fui gravando os módulos aos poucos e fui colocando. Para vocês terem ideia,
as 2 vezes que eu joguei esse material fora, essa é a terceira vez que eu gravei, isso já está pronto desde fevereiro ou março do ano passado. E depois, aí chegou no outro problema, que era essa parte aí de publicar, de explicar e de vender. Então eu estava esperando alguém que fosse de marketing digital para me explicar como é que funciona toda essa parafernália de colocar, fazer tráfego pago, vídeo, então. E aí o negócio não andou. E ainda eu continuo convencendo pessoas, assim, convencendo não, mas explicando para as pessoas como é que eu utilizei esse método e tal. Sim, aí o que acontece? Outro problema que aconteceu foi o seguinte, tá, eu fiz o método, funcionou para mim na prova do TJ, fiquei explicando para os meus amigos, beleza. Na hora de vender o método, foi isso que aconteceu, na verdade. Na hora de vender o método, eu duvidei. E era certo de duvidar, né? Porque eu fiz uma coisa e se aplicou para mim uma vez, que isso é uma verdade absoluta. Então, eu tive que voltar umas 2 casas e procurar um jeito de entender se realmente isso era algo que daria certo. Então, na época ali, no ano de 2024, abriram, depois que o curso estava pronto, abriram algumas provas, que foi a prova do STN, eu me inscrevi para o STN, para o Banco Central e para o CNU. E fui fazer essas provas aplicando o método. Eu mesmo não queria mais estudar para concurso, eu já estava aprovado como analista, tinha tomado posse, minha vida estava uma correria. Vocês terem ideia, no ano passado eu mudei de casa 3 vezes. Mas eu falei, eu preciso aplicar o método, já que eu estou nessa vida corrida, é o momento e o ambiente perfeito para eu poder aplicar o método e testar realmente mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, se isso dá certo. Então lá fui eu fazer esses testes. Então fiz a prova dos STN, da STN, que é a secretaria, né? E para minha surpresa também deu certo. Isso eram provas diferentes, né? A STN era uma prova mais voltada para a área de auditor, o Banco Central é a prova mais para analista e no CNU era o bloco 2, mas eu foquei mais ali na parte de ciência de dados e políticas públicas. Então falei, vou testar esse método, a Vera, com assuntos diferentes e ver se com o mínimo de tempo e fazendo essa redução de conteúdo eu consigo chegar lá do outro lado. E eis que os resultados vão estar aqui embaixo, vocês vão ver lá a minha pontuação, o tempo médio que eu levei estudando para cada prova. E como eu falei, minha vida estava bem corrida nessa época, bem corrida mesmo. Eu tive projetos grandes para entregar no trabalho. Minha família estava no interior, minha mulher e filho estavam no interior na época, então eu saía de Salvador para poder ir para o interior e voltar sempre a cada quinzena. E nesse meio tempo também eu estava terminando após. Não, nesse meio tempo eu estava mudando de casa aqui em Salvador também, enfim. Minha vida estava aquela confusão e ainda assim eu peguei esse método para testar e obtive esses resultados. Aí sim que eu tive confiança e disse, pronto, agora eu tenho a coragem de vender isso para outras pessoas, porque eu realmente não tinha coragem e de simplesmente colocar isso como se fosse uma verdade absoluta e vender. E só que isso não aconteceu, justamente porque a minha vida entrou em outras correrias. E acho que o princípio vocês já devem ter entendido até o momento. O princípio que está por trás disso é o seguinte: a gente vai ter que fazer as nossas coisas assim nas condições que nós temos. Porque se for esperar condições melhores, muita gente fala isso, acho que isso é uma frase até famosa aí do Cortella. Esperar as condições ideais a gente nunca vai fazer nada. Então por isso eu estou aqui falando desse jeito. Provavelmente esse vídeo vai sem edição aí para publicação. Não tenho como condensar essa história toda em 30 segundos e colocar lá um termo apelativo. Inclusive, acho que nem é esse tipo de público de pessoas que eu gostaria de incentivar a mudar de vida através desse método ou conseguir, né, lograr êxito aí na prova de concurso. Então, basicamente, é isso aí. Então, o que é que esse curso, o que é que essa explicação de tudo que eu passei vai ajudar vocês a entenderem? Tiveram algumas coisas ali que eu acabei criando e aplicando e que deu certo, que é entender um pouco o mecanismo por trás das provas. Eu percebi que como eu estava dentro do Tribunal de Justiça, eu não participei de banca organizadora, nada, mas eu entendia o contexto que estava acontecendo ali por trás. Como é que o tribunal queria selecionar os seus novos analistas. Então, meio que isso me deu um feeling de poder fazer esse método lá. E aí, isso estava explícito no edital. Eu li o edital com outra visão do que eu leria um edital de um órgão que eu não fosse servidor lá de dentro. E outra coisa é também ficar calmo e estudar no seu tempo. Essa técnica, esse método que eu desenvolvi, ele é muito bom para você ficar tranquilo, porque
a gente vai muito para a prova com essa dificuldade de, eu não estudei tudo, eu não decorei tudo, ficou aquele assunto que ficou. Então, como eu assumi que seria só um pedaço do material, eu cheguei na prova muito mais tranquilo. É o pacotinho que eu trouxe, foi esse aqui, é com esse aqui que eu vou lidar. Então, basicamente, não é necessariamente só questão de estudo, mas tem outras coisas por trás aí da forma de estudar, de como se portar, de como observar a prova, de como encarar uma prova, que ajuda muito. A outra coisa também ser personalizado, né, para você assumir também a sua realidade, o seu contexto. Eu percebi muito que, assim, se eu ficasse brigando muito com meu contexto de vida, ou então reclamando, né, eu estou sofrido, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer as coisas, eu não conseguiria fazer essas provas e ter esses resultados que eu tive aqui embaixo. Então, esse curso é muito para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar muito, assim, quem acha que está estudando, mas não rende, quem que está cansado de estudar e não vê progresso, para as pessoas também acreditarem em si, porque muitas vezes elas têm um arcabouço de estudo muito grande, mas não veem dessa forma. Acha que toda vez que surge um edital, precisa estudar do zero, tem os 3 meses ali de edital publicado para poder chegar na prova totalmente afinado. E esse curso ele vai ajudar algumas pessoas que entendem essas características. Basicamente, se você acredita que o edital traz lá 200 tópicos, mas a prova específica ela só vai ter 40 questões, então, basicamente, só vão ter 40 tópicos que vão cair na prova e os outros 160 vão ser descartados. Então, esse curso é para você. Se você consegue visualizar isso de uma maneira muito clara, esse curso é para você. Esse curso é também para as pessoas que querem ter uma estabilidade e sabem também que quanto mais fazer, melhor. É melhor citar seu nome em várias listas, como vocês vão ver aqui embaixo. Só de fazer 3 provas, meu nome está em pelo menos uns 5, 6 listas aí de concursos. E eu, com o mínimo de tempo, minha vida continuou. A vida, na verdade, continua. A vida vai estar sempre continuando, mas a gente não pode ficar parado diante desses obstáculos. E é isso que eu quero passar para vocês. É uma forma de vencer esses obstáculos com o ferramental que vocês têm, com o tempo que vocês têm, com as habilidades que também vocês já têm ao longo da vida. Aí. E são coisas simples, não é nada para... Se vocês forem ver, quem comprar o curso aí, vai ver que cada aula tem em torno de 7 minutos, 8 minutos, nada muito longo, justamente para ser rápido, para ser efetivo e para ser direto ao ponto. E não ficar também criando muitas coisas rebuscadas. Tudo que a gente tem que fazer é saber nossa realidade, ver o que nós temos que fazer, aplicar e seguir em frente. Eu espero realmente que vocês façam muito bom proveito desse material e que isso transforme a vida de vocês, que vocês consigam colocar o nome de vocês em várias listas de concurso aí e que a vida de vocês melhore, né? Porque, sinceramente, eu prefiro que a vida de vocês esteja boa, por exemplo, para estudar 3, 5 horas por dia, todos os dias. Isso quer dizer que está todo mundo tendo uma vida saudável e boa, do que estar vivendo nessa correria e precisar usar métodos alternativos, né, para poder adaptar os seus sonhos à sua vida. Eu quero realmente, na verdade, o contrário. Eu quero que no futuro, inclusive, ninguém precise utilizar esse tipo de método para poder alcançar seus objetivos e que tenha uma vida realmente saudável, estável. E para mim também, né? Eu quero realmente fazer isso. Então, apesar das palavras serem altruístas, eu também quero dinheiro, vamos ser sinceros, né? Por isso que eu condensei isso como curso, estou colocando minha cara aqui no vídeo, inclusive que é algo que eu não estou nem acostumado a fazer. Então, eu acho que o valor cobrado aqui é um valor justo, e justamente porque vocês não vão aplicar somente na prova. Depois de entender realmente esses mecanismos por trás das provas, tudo isso, e também utilizar, lá ensina muito a utilizar a inteligência artificial para poder otimizar seus estudos, eu comecei a aplicar isso também para o meu trabalho e também reduzir, né? Toda essa parte de reduzir e aproveitar o conhecimento que você tem, você reduz tanto verticalmente a quantidade de material que você tem que lidar, quanto horizontalmente com a profundidade do que você tem que lidar. Então, hoje em dia, minha vida tem sido muito mais fácil. Eu percebi também que muito da minha correria era porque eu tentava sempre esgotar todas as possibilidades de tudo e também tentar me aprofundar
muito naquilo que eu estava fazendo. Mas isso é resquício aí de uma educação, da forma como nós fomos educados, né? Criados, gerados aí nessas últimas décadas. E então, eu espero que também esse tipo de mentalidade ajude vocês a melhorarem a vida de vocês em todos os aspectos. Beleza? Acho que eu já falei o suficiente. Obrigado pela paciência, quem chegou até aqui. E até mais, nos vemos do outro lado.